Eu ouvi minha esposa bêbada rindo com suas amigas. Ela é muito burra para perceber que tenho traído há anos. Todas elas deram risada alta. Eu não disse uma palavra, mas quando ela apareceu chorando na minha porta, ela teve uma surpresa que nunca esperava. Eu, 33 anos, nunca pensei que fosse aquele cara apostando neste sobredite, mas aqui estou. Aperto o cinto porque isso vai ser uma viagem selvagem. Então, aqui está a coisa, no último fim de semana, eu ia fazer uma viagem de uma noite com os caras para assistir ao jogo, 2 estados longe, planejando isso há meses. Mas o filho do Daryl ficou doente de última hora, então tivemos que cancelar. Sem problemas, acontece. Achei que surpreenderia Heather, 32 anos, minha esposa de 8 anos, voltando cedo para casa. Sim, eu sei como isso costuma acontecer nessas histórias, mas confia em mim, o que aconteceu a seguir foi de alguma forma pior do que pegá-la com outro cara. Quando eu estacionei na nossa garagem por volta das 21 horas, percebi vários carros estacionados lá fora. Reconheci o Subaru da Michelle e o Honda da Kathleen logo de cara. Heather tinha mencionado que ia receber as meninas enquanto eu estivesse fora, então isso fazia sentido. Eu estava quase entrando na porta quando os ouvi no nosso deck dos fundos, pelo portão lateral. Estavam barulhentos, bêbados, altas risadas. Eu ia passar pelo lado de trás para dar um oi quando ouvi meu nome. Então, eu pausei, chame como quiser, instinto, seja o que for, Griffin está aí, então nem percebo. Heather estava cambaleando um pouco ao falar. Todas as meninas riram. Meu Deus, ainda não consigo acreditar que você manteve isso por tanto tempo. A voz da Michelle, ela é burra demais para perceber que tenho traído há anos. Heather quase gritou isso. Todas deram risada alto. Eu literalmente congelei, meu cérebro simplesmente parou de funcionar por um segundo. Sutton foi a melhor decisão que já tomei, continuou Heather. Na semana passada, enquanto Griffin trabalhava até tarde, Sutton veio aqui e fizemos na própria sala, bem na sofá onde Griffin tira suas preciosas sonecas. Mais risadas, mais gargalhadas. Não, o sofá sagrado das sonecas. Kathleen gritou como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Você deveria ter visto como Griffin foi fofo no dia seguinte, fazendo café da manhã para mim, se ele soubesse o que a esposa dele tinha feito na noite anterior. Meu estômago despencou até os meus pés. Senti como se alguém tivesse-me socado. Naquele café da manhã, eu fiz pão com abacate, as ovos finos que ela gosta, trouxe café na cama, disse que a amava. Não sei quanto tempo fiquei lá ouvindo elas trocarem histórias. Meu corpo inteiro tremia. Descobri que minhas viagens de negócios eram os momentos favoritos dela para receber Sutton. Que elas estavam dormindo juntas há mais de 3 anos. Que ela até tinha ficado com ele no fim de semana do funeral do meu pai, quando ela alegou intoxicação alimentar e não pôde ir. Não confrontei elas, não causei cena, só silenciosamente voltei para o meu carro, dirigi até um estacionamento de um Target perto e fiquei lá até conseguir respirar de novo. Devia parecer insano, um homem adulto hiperventilando no carro às 22 horas de sábado. Quando consegui pensar direito, liguei para o Daryl. Graças a Deus, o filho dele estava melhor, e ele atendeu. Cara, minha vida inteira simplesmente desabou. Eu contei tudo para ele. Não vá para casa hoje, ele disse. Venha aqui, vamos resolver isso no apartamento do Daryl. Fiquei horas no sofá, enquanto ele procurava advogados de divórcio no Google. Minha mente ficava repetindo todos esses momentos dos últimos anos que de repente fizeram sentido, as viagens com as meninas, ela voltando com quase nenhuma foto, como ela começou a esconder o telefone, com a tela para baixo, as cobranças inexplicáveis em hotéis a menos de 30 metros da nossa casa, todas aquelas noites que ela mostrava casas para clientes depois do horário de expediente. Eu me sentia o maior idiota do planeta. Por volta das 3 horas da manhã, recebi uma mensagem da Heather: meninas estão aqui, espero que estejam se divertindo com os caras. Amo você. Quase joguei meu telefone na parede. A audácia, você precisa ser inteligente nisso. Daryl falou, pegando meu telefone. Não a denuncie ainda, não chama atenção. No dia seguinte, fingi que estava tudo normal até ela perguntar se eu tinha dormido no Daryl. Eu disse que tinha dormido lá depois de beber demais. Ela acreditou completamente. Ainda teve a coragem de reclamar de ter que limpar a bagunça das meninas enquanto se recuperava da ressaca. Na semana seguinte, entrei em modo de reconhecimento. Quando ela estava no banho, eu peguei o telefone dela. Milhares de mensagens com Sutton, clientes, registros de hotéis, fotos explícitas. Tirei print de tudo e enviei para mim mesmo por e-mail. Verifiquei nossas finanças, centenas de cobranças inexplicadas em restaurantes que eu nunca tinha ido, roupas íntimas que eu nunca tinha visto. Ela até usou nossa conta conjunta para reservar um final de semana enquanto eu estava no funeral do meu pai. Cada descoberta era como uma facada no meu peito.
8 anos de casamento, todas as vezes que a defendi para a minha família quando diziam que ela parecia egoísta, todos os meus planos e sonhos para o futuro, nossas conversas sobre começar uma família no próximo ano. Eu procurei um advogado de divórcio na hora do almoço, o mais agressivo da cidade, segundo avaliações no Google. Ela detalhou tudo para mim, documentos, finanças, se preparar para a tempestade. Griffin, eu vejo isso todo dia, ela me disse. Você está fazendo a coisa certa ao não confrontá-la ainda. Quanto mais preparados estivermos, melhor será a sua posição. Naquela noite, enquanto assistia a Heather rindo de algo no telefone, provavelmente trocando mensagens com ele, algo dentro de mim mudou. A dor ainda estava lá, mas de repente era como água gelada nas veias, em vez de fogo. Percebi que não queria só sair daquele casamento, eu queria justiça. Ver Heather, toda a sua identidade construída em respeito e admiração, seu status social, sua reputação, sua imagem de esposa perfeita, com uma vida perfeita que ela cuidadosamente cultivou no Instagram. Ela se orgulhava de ser a pessoa a quem todos procuravam conselho, a bússola moral do grupo de amigas. Agora eu tinha provas de que tudo era uma mentira. Comecei a fazer movimentos, transferi metade das nossas poupanças para uma conta nova, só no meu nome, com senha. Documentos importantes, fiz uma lista detalhada de todos os nossos bens, fotografei tudo de valor na casa, tudo que meu advogado recomendou. Enquanto isso, finja que tudo está bem, beijei ela de manhã, perguntei como tinha sido o dia, assisti Netflix ao lado dela enquanto ela trocava mensagens com Sutton bem ao meu lado. Todo dia, fiz o papel do marido ingênuo, enquanto preparava meticulosamente para explodir o mundo dela. 2 semanas depois, eu estava pronto. Tudo documentado, declarações financeiras, provas do caso, um contrato de aluguel de um novo apartamento assinado e pago, apoio da minha família, que ficou horrorizada com o que ela fez. A parte mais difícil foi manter a calma quando ela olhava nos meus olhos e mentia, quando dizia que me amava antes de dormir, ou quando sugeria tentarmos ter aquele bebê no próximo mês. Cada vez que eu queria gritar na cara dela, mantive a calma, porque sabia de algo que ela não sabia. A mulher que ria de como eu era burro demais para perceber sua traição, não fazia ideia de que eu estava prestes a me tornar a força mais metódica e implacável que ela já enfrentaria. Ia fazer tudo certinho, do jeito certo. Dr. Ouvi minha esposa se gabando com as amigas sobre trair há anos. Em vez de confrontá-la, passei semanas reunindo provas e preparando a estratégia de divórcio mais completa possível. A contagem regressiva para o dia D começou. Atualização. Primeiro, caramba, pessoal, não esperava que meu post explodisse assim. Obrigado por todo o apoio e pelo Reddit Gold. WTF, para quem perguntou se isso é uma história criativa, eu queria que fosse, mas não é. Já fazem 3 semanas desde minha última atualização, muita coisa aconteceu. Então, prepare-se. Lembra daquela história de ter um plano? Bem, estou executando com precisão militar. No dia seguinte ao meu último post, percebi algo estranho. Heather começou a ser extra simpática, fazendo meus jantares favoritos, iniciando sexo, até sugerindo que olhássemos casas em bairros melhores. No começo achei que ela tinha descoberto que eu sabia, mas depois percebi que era culpa, comportamento clássico de quem trai. Segundo todos os threads do Reddit que eu vinha obsessivamente lendo às 3 horas da manhã, deixa eu explicar exatamente o que tenho feito. Finanças, essa era a prioridade número 1. Já transferi metade das nossas poupanças para a minha conta pessoal. Depois, documentei todas as despesas relacionadas ao caso dela, cobranças nos hotéis, jantares alegando serem com clientes, mas na verdade consultam, planilhas, fotos de roupas íntimas que ela comprou para ele, recibos. Meu advogado disse que isso pode ser considerado dissipação de bens do casamento, basicamente ela gastou nosso dinheiro com o caso. Também congelei nossos cartões de crédito conjugal, avisei que havia atividade suspeita, o banco enviou novos cartões. Isso me deu tempo de remover ela como usuária autorizada do meu cartão principal. A expressão no rosto dela ao ver o cartão recusado na Sephora foi impagável. Ela me ligou reclamando, falando que era embaraçoso. Eu só fingi que não sabia de nada, dizendo que os novos cartões deviam estar atrasados. Quietamente, mudei minhas coisas importantes para um apartamento novo, não tudo de uma vez, só coisas insubstituíveis, o relógio do meu pai, fotos de família, documentos importantes. Fiz isso enquanto ela mostrava casas, ou seja, enquanto traía Sutton. Cada coisa que removi, substituí por uma réplica barata ou rearranjei para ela não perceber. O apoio nisso tudo veio do Daryl, que me ajudou a montar tudo no que chamamos de arquivo nuclear, prints de mensagens, fotos, recibos, um timeline do caso, um USB com gravações de ligações dela com Sutton, tudo em um estado que permite gravação sem consentimento. Fiz várias cópias, uma para mim, uma para o meu advogado, uma para a esposa do Sutton, que parece uma senhora muito legal, sem ideia, e uma que vai para a família da Heather. Essa parte social foi difícil. Queria controlar a narrativa antes que
Éter inventasse alguma história para me fazer parecer o vilão, então comecei a conversar com amigos em comum, nada óbvio, só dizendo que ela parecia distante, perguntando se casamento deveria ser tão solitário às vezes. Sem revelar o que eu sabia, plantando dúvidas. Também tirei prints do Instagram dela, onde ela mostrava o casamento como uma relação de sonhos, enquanto ela traiu ativamente. A hipocrisia era surreal. Então veio o dia D, com estratégia, escolhi o dia do evento de reconhecimento de clientes dela, que ela planejava há meses. Na manhã, agi como se estivesse tudo normal, fiz café, desejei boa sorte, ela saiu confiante, de roupa cara que eu praticamente paguei para ela parecer bem para outros caras. Às 10 horas, enviei o pacote de provas para a esposa do Sultan, com meu telefone, para ela conversar comigo. Até o meio-dia, o inferno desabou, mensagens no telefone, ligações da Laura, a esposa do Sultan, que me contou que Sultan tinha sido manipulador por anos, que ela estava desesperada tentando salvar o casamento, e que ela tinha jogado éter totalmente debaixo do ônibus. À tarde, o evento de clientes dela foi um caos, ela teve que sair mais cedo, e me ligou incessantemente. Às 15 horas, mandei um e-mail curto, sem emoção, só o timeline e as provas principais para os pais dela. Sempre respeitei eles, e eles merecem saber quem ela realmente é. Expliquei que não queria machucá-los, mas não podia deixar éter controlar a narrativa. Às 18 horas, estava na sala, quando ela chegou destruída, maquiagem borrada, parecendo 10 anos mais velha. Começou com raiva, dizendo como ela tinha coragem de contar para Laura, como pôde me trair assim, e logo tentou negociar, chorando, seduzindo, gritando. Eu só fiquei calmo, e disse que ambos sabíamos exatamente o que estava acontecendo. Então, entreguei os papéis de divórcio que meu advogado preparou. O rosto dela perdeu toda a cor ao perceber que tudo aquilo não era uma reação espontânea, que eu tinha planejado há semanas, enquanto dormia ao lado dela toda a noite. Ela notou que algumas coisas minhas tinham desaparecido. Eu disse que ia ficar em outro lugar, e que ela tinha 3 dias para resolver sua situação, antes que eu informasse o locador por quebra de contrato. Nosso contrato tinha uma cláusula de moralidade, mais uma coisa que meu advogado achou útil. Nos dias seguintes, ela ficou entre ameaçar, implorar, fingindo ser vítima, dizendo que me amava, que era só física, que ela estava sozinha, que eu trabalhava demais. Enquanto isso, seu círculo social desmoronava, Michelle e Kathleen sumiram, seus colegas de trabalho também, e de forma estranha, a prima da Éter, Tina, que sempre soube que ela era egoísta. Os pais dela também perderam o contato. Segundo fofocas, ela se reconectou com Kathleen, que também estava passando por divórcio. Ninguém mais quis ficar perto, nem mesmo quem ela achava que apoiava. A coisa mais estranha foi a Michelle. Depois de sumir com Éter, ela me procurou no Facebook, perguntando como eu estava, se podíamos tomar um café. Recusei. O jeito que ela saiu da história assim que Éter começou a passar dificuldades pareceu errado para mim. Sobre Sultan, eu e a Laura, a esposa dele, mantivemos contato, não romanticamente, só processando traições. Trocávamos almoços e atualizações. Sultan tentou reconciliação à moda antiga, fora de casa, com um toca-fitas, flores, até o pastor envolvido. Nada funcionou. Laura entrou com o pedido de divórcio 3 semanas depois do dia D e foi morar com a irmã na Pensilvânia. Última vez que eu vi, ela está namorando um professor do jardim de infância que faz times de beisebol nos finais de semana. Quanto a Sultan, ele tentou me procurar, mandou uma mensagem longa, dizendo que ambos eram vítimas e que Éter o perseguiu. Respondi com uma mensagem curta, que soou como desprezo, mas também como algo adequado. Minha jornada pessoal, essa parte é difícil de escrever. Nos primeiros meses após sair de casa, virei um ermita. Trabalhei, voltei para casa, pedi comida pelo delivery, assisti Netflix, dormi. Meu apartamento parecia um dormitório de faculdade, colchão no chão, uma panela, 2 pratos, sem decorações. O Daryl fez uma intervenção, apareceu num sábado de manhã com bagelos e me obrigou a falar sobre meus sentimentos. Não sou de chorar, mas aquele dia foi difícil. Eu confessei coisas que nem admitia para mim mesmo, que estava triste, que tinha desperdiçado anos, que tinha medo do futuro, que alguém em quem confiava tinha-me traído de forma tão casual. Depois disso, comecei terapia. Encontrei um cara pelo BetterHelp, especializado em traumas de traição. Ele não tentou me convencer a perdoar ou reconciliar, só me deu ferramentas práticas para processar tudo e seguir em frente. Passo a passo, melhorei. Consegui uma cama de verdade, entrei numa liga de futebol local, aceitei convites para eventos sociais, comecei a cozinhar de novo, e há 2 meses, fiz meu primeiro encontro depois do divórcio, só um café com uma mulher que conheci no grupo de caminhadas do mito. Foi estranho, tinha esquecido como conversar normalmente com alguém novo, mas foi um começo. A última semana, algo inesperado aconteceu. Eu estava no Home Depot comprando tinta para o meu novo apartamento,
e literalmente trombei com Heather. Ela estava diferente, cabelo mais curto, roupas menos chamativas. Por um segundo, não soubemos o que fazer, aí ela perguntou se podíamos conversar. Contra meu instinto, disse que sim. Sentamos num banco lá fora, com nossas sacolas do Home Depot como escudos. Ela começou com um pedido de desculpas sincero, sem desculpas, sem culpar, só reconhecendo o quanto me machucou e dizendo que estava-se trabalhando para entender por que fez isso. Não vou mentir, parte de mim estava esperando manipulação, lágrimas, tentativa de reatar, mas nada aconteceu. Ela só quis que eu soubesse que sentia muito, que estava na terapia também, e que esperava que eu estivesse bem. Depois, ela disse que ia se mudar para Chicago, para um novo começo, tinha uma entrevista, ia ficar na casa de uma amiga até achar um lugar. A parte mais estranha foi que percebi que não senti nada, nem raiva, nem dor, nem satisfação. Só, nada. Como assistir ao final de uma série que você parou de assistir na metade. Nos despedimos estranho, sem abraço, só um aceno. Ela se virou e disse algo que ficou comigo, sei que não faz diferença agora, mas eu realmente te amava. Só não sabia como amar alguém direito, nem a mim mesma. Fiquei ali assistindo ela ir embora, pensando que, há 6 meses, aquela interação teria-me destruído de novo. Agora, era só uma terça-feira comum, uma tarefa, um encontro inesperado com alguém do meu passado. Onde estou agora, meu novo lugar está tomando forma. É menor do que o apartamento que dividíamos, mas é meu. Sem minas emocionais, sem memórias escondidas nos cantos, só um espaço que aos poucos começa a parecer lar. Trabalho, amigos, eu estou bem na maioria dos dias. Ainda há momentos em que uma música toca ou vejo algo que me lembra dela, e dói. Mas esses momentos ficam cada vez menores. Ontem, apaguei todos os arquivos de provas do meu computador, guardei backups no HD trancado na minha caixa de segurança, só por precaução. Mas não preciso mais dessas capturas de tela e timelines ocupando espaço na minha vida digital. Foi algo simbólico, de certa forma, como limpar o cache do navegador, mas para a minha vida real comecei a namorar alguém novo, devagar. Ela sabe o básico do que aconteceu, mas não os detalhes feios. É paciente com meus problemas de confiança e não força quando preciso de espaço. Ainda é cedo para saber se vai para frente, mas é bom sentir isso de verdade. Quanto a Heather, ouvi da mãe dela, que ainda me manda cartões de aniversário, estranho, que ela está indo bem a Chicago, conseguiu um emprego, um apartamento, fazendo novos amigos. Uma parte de mim fica realmente feliz, não porque desejo o melhor para ela, especialmente, mas porque significa que esse capítulo acabou de verdade para a gente. A mulher que ria de mim por ser burro demais para perceber a traição acabou aprendendo a maior lição. Ações têm consequências, reputações levam anos para construir, segundos para destruir, e uma vez quebrada a confiança, algumas coisas nunca mais se consertam. E eu? Aprendi que sou mais forte do que pensava, que recomeçar não é desistir, e que a melhor vingança não é destruir a vida de alguém, mas reconstruir a minha melhor do que antes. Divórcio finalizado, a ex-esposa mudou para outro estado, e estou lentamente colocando minha vida de volta nos trilhos. O desmantelamento completo da vida dela aconteceu principalmente pelas consequências naturais, e minha renascença ainda está em andamento.